Meu nome é Leonardo Carrijo e eu sou um dos fundadores da Vega Sistemas. A história da Vega Sistemas começa em Goiânia no ano 2000. Na verdade, eu e meu sócio havíamos vindo de uma experiência anterior em uma outra empresa do mesmo segmento, trabalhando com sistemas de gestão para indústria e loja de vestuário, calçados e acessórios desde 1993. Então tivemos essa experiência prévia aí de 7 anos antes de abrir a nossa empresa no ano 2000. Somando já os 18 anos de empresa, são 25 anos de experiência atuando exatamente com empresas de moda. E eu me lembro que em 1993, pouquíssimas empresas tinham sistemas de gestão do porte que essa empresa fazia. Era algo bastante raro, né? E ao longo desses 25 anos aí, muita coisa mudou na tecnologia, muita coisa mudou no mundo de uma maneira geral. Em 1995, eu tinha acabado de entrar para o curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Estado de Goiás. E nesse mesmo ano a internet comercial chegou ao Brasil. Dentre os primeiros usuários da internet mesmo, estavam, claro, os estudantes dos cursos de computação, de tecnologia, de informática das universidades, principalmente as universidades públicas, que tinham a estrutura para ter os links de internet. E eu me lembro que, ainda em 95, eu percebi como aquilo ia mudar o mundo, como a internet permitia uma democratização gigantesca das informações que antes eram muito mais difíceis de serem obtidas. Naquele tempo, em 1995, ainda nem existia o Google. Então, nós buscávamos por informações na internet usando o navegador da época, né? Na verdade, o buscador da época, que era o Alta Vista, que era um dos mais utilizados naquele tempo. Claro que não existia Internet Explorer, muito menos o Google Chrome, o Google nem existia. Então, naquela época, nós navegamos na internet, a gente navegava usando o Netscape Navigator, né? Um browser aí que só quem é das antigas vai lembrar. E eu me lembro que foi um espanto, né? Como a internet abria as portas para informações que estavam em todo o mundo. E se você soubesse buscar, você acabava descobrindo aquilo que você queria. Mas logo nos primeiros meses de internet, eu percebi que ela ia modificar não só o acesso à informação, mas ia ser uma revolução muito mais ampla e muito mais abrangente. A começar pelo comércio. Eu descobri logo no primeiro ano que eu poderia comprar os livros da faculdade no original em inglês de livrarias americanas. Então, em 1995, eu fiz um cartão internacional para poder comprar de empresas fora do Brasil e através da internet fiz a minha primeira compra no e-commerce, minha primeira compra online. Eu comprei alguns livros de uma livraria que os professores haviam indicado, professores que haviam feito o doutorado fora do Brasil, haviam indicado dizendo que isso é muito seguro, fora do Brasil já é bastante comum e que isso vai ficar cada vez mais comum no Brasil. Eu fiz essa compra de uma livraria até então desconhecida e os livros que eu comprei demoraram bastante tempo para chegar. Nessa época eles cruzavam o Atlântico de navio e depois de pouco mais de um mês, quase 2 meses, os livros chegaram. E essa livraria, que até então desconhecida, que eu fiz essa compra em 1995, iria depois se transformar no maior e-commerce do mundo, em uma das maiores empresas do mundo, que era a Amazon. E nessa época, eu já trabalhava há um certo tempo, em 1995 eu já tinha 2 anos trabalhando, desenvolvendo sistemas de gestão para a indústria e loja do vestuário, e eu pensava, será que o comércio eletrônico vai dar certo para vestuário, calçados, acessórios, produtos de moda? E naquela época eu imaginava que não, porque ninguém ia ser doido para comprar roupa pela internet sem saber se ia servir, sem saber como é que era o tecido, até sapato, que muitas vezes, calçados que eu comprava para mim, às vezes eu ia em uma loja, experimentava o meu número correto e ele não servia, apertava o pé e eu tinha que comprar um número maior. Então eu pensava, o comércio eletrônico vai dar muito certo para certos tipos de produto, CDs, livros, DVDs, mas para moda eu acho que isso não vai dar certo.
e guardei essa percepção comigo, tipo, o comércio eletrônico não serviria para moda. O futuro, claro, iria me provar que eu estava redondamente enganado nesse ponto. Então eu passei os 4 anos de faculdade estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E no final da faculdade, na minha graduação, que aconteceu em 1999, antes disso, já em 1998, eu escolhi o meu projeto final de curso, projeto para ser avaliado pela banca examinadora para comprovar os conhecimentos que você adquiriu no curso. E eu escolhi desenvolver, fazer um projeto, análise, projeto e desenvolvimento de um sistema de gestão empresarial voltado para o setor da moda, que era algo que eu já fazia na prática, já no meu trabalho, desde 1993, já tinha 5 anos então de experiência, e decidi usar essa experiência para o meu projeto final de curso. O projeto deu super certo, né? O meu projeto foi aprovado com louvor, e eu me formei, me graduei pela UFG, então em 1999, já pronto para realizar o meu sonho, que era abrir a minha própria empresa. E já tinha inclusive já um produto pronto, né, que era o meu projeto final de curso, era um produto utilizável, era um produto real, prático, que atendia às necessidades das empresas desse setor. Acontece que quando eu abri a minha empresa, pouco depois, no ano 2000, eu percebi que a faculdade havia me preparado para desenvolver software, para desenvolver sistemas, para a parte técnica da computação. Mas na faculdade eu não tinha visto nada sobre vendas, sobre marketing, sobre administração de empresas, absolutamente nada. Era um curso voltado a formar cientistas, pesquisadores. Tanto que vários colegas meus continuaram no mestrado, no doutorado, viraram professores, coordenadores de curso, e eu fui pela linha do empreendedorismo, decidi abrir a minha própria empresa. E logo no início eu percebi a necessidade de estudar essas matérias que não havia estudado na universidade para, de fato, poder ter sucesso como empresário. E comecei a estudar administração, em especial marketing, desde o início. A princípio, para aplicar na minha própria empresa, para poder ter mais resultado ao vender o produto que eu havia criado. Mas naquela época eu não havia percebido que isso ia me ajudar de uma outra maneira a oferecer serviços relacionados com o que eu fazia para os meus próprios clientes. Essa percepção só viria muitos anos depois. Eu me lembro que estudando marketing eu percebi logo no ano 2000, no início do ano 2000, que o marketing digital também já transformava o marketing, ampliava as possibilidades do marketing. Essa minha primeira experiência prática em marketing digital viria só em 2006, quando eu, depois de estudar por um bom tempo o Google AdWords, eu decidi criar as minhas primeiras campanhas para me auxiliar a vender os produtos que eu vendia na empresa, sistemas de gestão empresarial. E comecei a fazer essas campanhas usando o antigo Google AdWords. Essa foi a primeira experiência em marketing digital, numa época que ainda não existiam as redes sociais que dominam hoje a internet. Elas só viriam a aparecer alguns anos depois. Em 2008, o Orkut tornou-se uma febre no Brasil. Todo mundo tinha um perfil no Orkut. Obviamente eu abri o meu também, com interesse além do que aquele interesse da maioria das pessoas, de participar de comunidades com nomes engraçados. O meu interesse era usar a rede social como uma ferramenta de divulgação, como uma ferramenta prática de marketing digital. E naquela época, em 2008, o Orkut ainda não aceitava anúncios. Mas eu sabia que cedo ou tarde ele iria ter que aceitar para ele poder sobreviver como negócio. Mas antes disso mesmo, eu já entrei, criei o meu perfil, comecei a estudar, ver como é que eu poderia utilizá-lo para a divulgação. Acontece que o Orkut demorou muito para, de fato, ter sucesso em veicular anúncios de empresas e acabou sendo engolido pela maior rede social hoje em dia, que chegou no Brasil de forma tímida, aos poucos, né? O Orkut era um gigante no Brasil, e o Facebook, que já existia desde 2004, chegou no Brasil em 2009, 2010, e a partir daí já começou a mostrar que veio, né? Cresceu, dominou esse setor das redes sociais, e obviamente vendo
que ultrapassava o Orkut, eu abri também o meu perfil no Facebook e comecei a estudar como uma ferramenta de marketing, como eu poderia utilizar o marketing digital através dessa rede social. Nesse meio tempo, o segmento de moda vendia muito pouco pela internet. Haviam pesquisas no Brasil já desde o ano 2000 que dividiam as categorias mais vendidas do e-commerce brasileiro. E moda sempre tinha um resultado muito pequeno, variando entre 2% e 3% das vendas do e-commerce. Isso até em 2010. Só que em 2010 algo começou a acontecer nesse segmento de vendas online. Moda começou a crescer progressivamente. De 3% passou para 5%, depois para 8%, até que em 2012 moda apareceu pela primeira vez em destaque no panorama das vendas online. Em 2012 foi a terceira categoria mais vendida, com 11% das vendas. Vendo isso acontecer, nós começamos a perceber que esse crescimento ia se acelerar cada vez mais. Isso já acontecia fora do Brasil, dando uma ideia que era uma questão de poucos anos para esse fenômeno acontecer no Brasil também. Por isso que em 2013, depois aí de quase 20 anos de experiência desenvolvendo sistemas de gestão, eu tive uma reunião com meu sócio e nós decidimos oferecer um novo produto, agregar um novo serviço no nosso portfólio de serviços, que era a criação e manutenção de lojas virtuais, voltadas para o segmento da moda. Então em 2013 nós começamos a trabalhar, a criar a nossa plataforma de e-commerce com o propósito de ser uma plataforma integrada aos sistemas de gestão que a gente tinha. Nós já tínhamos vários clientes já que eram usuários do nosso sistema de gestão e nós queríamos criar lojas virtuais que fossem totalmente integradas aos sistemas, de tal maneira que elas funcionassem sem que o cliente tivesse nenhum retrabalho no cadastro de produto, no lançamento das vendas, no controle de estoque. Então nós pegamos uma empresa dentre os clientes que nós tínhamos para servir como se fosse um projeto piloto para o desenvolvimento dessa plataforma. Iniciamos em 2013 e depois de 2 anos de muitos testes, muitos aprimoramentos nessa plataforma, muitas mudanças, muito estudo, muita evolução, quebrando a cabeça numa tecnologia que era bastante nova, depois de 2 anos, finalmente, em 2015, nós já tínhamos uma plataforma já 100% operacional, funcional, testada e madura para ser lançada no mercado. Mas antes mesmo disso, nós vimos em 2014 o segmento de moda chegar ao primeiro lugar. Dentre de todas as categorias vendidas no comércio eletrônico, moda veio crescendo progressivamente a partir de 2010 e em 2014 chegou em primeiro lugar com 17% das vendas do e-commerce brasileiro. Isso nos deu a certeza que cada vez mais as pessoas estavam comprando vestuário, calçados, acessórios, artigos de moda pela internet e que nós tivemos uma decisão acertada em entrar nesse segmento. Isso nos deu mais ânimo, mais força ainda para colocar mais empenho na construção dessa nossa plataforma. E em 2015 nós lançamos a nossa plataforma no mercado. Depois de 2 anos construindo, depois de 2 anos ajustando, refinando, melhorando essa plataforma, em 2015 nós lançamos no mercado. E os primeiros clientes foram os clientes que já utilizavam os nossos sistemas. Nós vimos que a integração dessa plataforma de e-commerce com os nossos sistemas de gestão era um diferencial competitivo enorme para a gente e que trazia inúmeras vantagens para os nossos clientes. Mas nós percebemos também já desde cedo que não bastaria criar as lojas virtuais. Nós precisaríamos auxiliar os clientes a venderem pela internet. E aí é que entra o conhecimento em marketing adquirido desde o ano 2000, desde as primeiras campanhas em marketing digital que nós começamos a fazer em 2006 no Google AdWords, depois avançando para as redes sociais, primeiro o Facebook, depois o Instagram, utilizando o Twitter e todas as possibilidades de divulgação online todas as ferramentas de marketing digital que nós utilizamos ao longo dos anos,
nós percebemos que esse conhecimento ele poderia se transformar em um outro serviço a ser prestado para esses nossos clientes. Então, em 2015, com o lançamento da nossa plataforma de comércio eletrônico, nós lançamos também um outro serviço, que era o marketing digital. Então, nós tínhamos 3 serviços totalmente relacionados, voltados para um único setor. Nossa especialização sempre foi o setor da moda. Nós prestávamos serviços através de sistemas de gestão, depois lojas virtuais integradas a esse sistema e, finalmente, marketing digital para que os nossos clientes pudessem vender cada vez mais pela internet. Atualmente já são mais de 5 anos de experiência prática com comércio eletrônico, né, e 3 anos de marketing digital, oferecendo esse serviço para os nossos clientes, mas uma experiência anterior com esse serviço sendo utilizado para nós mesmos. E nós já temos clientes aí que estão vendendo muito bem já pela internet. Algumas empresas vendendo de 30 a 50 mil reais por mês pela internet, algumas com lojas virtuais, mas outras vendendo utilizando só Facebook, Instagram e WhatsApp. Ferramentas gratuitas à disposição de qualquer um, que se você souber usar da maneira certa, isso pode trazer vendas consistentes pela internet, seja regionais ou do Brasil inteiro. Então, se você vende moda no atacado ou varejo em Goiânia, entre em contato com a gente, acompanhe pelas redes sociais, acesse o nosso site, assine a nossa newsletter, veja como nós podemos auxiliar a você vender mais pela internet. Aguardo o seu contato, um abraço e até lá!